seja a felicidade ou do que sejam as condições, né, da felicidade. Ótimo. E, André, aproveitando que você apresentou aí a questão da passividade, né? Acho que a gente podia explicar um pouquinho para quem não está familiarizado com esses termos, né? Essa ideia, porque eu acho que é muito comum as pessoas também entrarem numa sensação de alegria que não necessariamente é uma alegria que os torna potente, né? Então, acho que você tem uma leitura também muito interessante nesse sentido, de explicação sobre as tristezas, que até acho que é mais facilmente compreensível, assim, para quem, até para quem não está familiarizado com esses termos, né? Mas quando você pensa na alegria, todo mundo só pensa que a alegria vai ser sempre algo que te expande, né? E muitas vezes a gente cai também numa outra armadilha mental aí da nossa própria mente, né? Então, acho que talvez você pudesse explicar um pouquinho sobre isso e talvez até a questão também, trazendo a questão do desejo, né? Que eu acho que é outra coisa que volta e meia nos sabota, né? Parece que há uma grande confusão de compreensão das alegrias que realmente nos tornam ativos, do que realmente é o desejo, e as tristezas aí também como nesse campo, né? Ótimo. Isso. Então, eu vou começar rapidinho com o Nietzsche e vou passar para o Spinoza, né? O Nietzsche, quando ele pensa os afetos, quando ele faz uma crítica moral, quando ele pensa o valor dos valores, né? Ele tem uma proposta muito interessante, eu acrescentaria verdadeira, de pensar assim que um mesmo afeto ele pode ser virtude ou vício. Bom, aí a maneira como ele explica, né? Porque ele vai ser uma virtude, e aí é bom lembrar, virtude vem do latim vis, que significa força, então virtude é fortaleza, né? Então, um mesmo afeto, ele vem, aí nos termos de Nietzsche, ele pode ser estar a favor da expansão da vida, ou ele pode expressar um ódio pela vida. Então, para pegar um termo que o próprio Nietzsche pega, né? Por exemplo, o egoísmo. O egoísmo ele pode ser um ódio pela vida, então, assim, a vida me incomoda, eu quero tudo para mim, né? Ou os outros me incomodam, eu quero tudo para mim, como ele pode ser uma virtude. Aí, o Nietzsche até usa o termo egoísmo superior, enfim, que seria, assim, o que propriamente define a ética no sentido grego do ethos, que é eu pensar em mim ao mesmo tempo que eu penso no outro. Então, digamos, aí, quando a gente passa para os conceitos de Spinoza, acho que essa ideia que já está presente em Nietzsche, ela fica muito mais clara, né? Então, por exemplo, para o Spinoza, e aí, acho que você está fazendo referência a isso, eu acho que é fundamental, crucial, a gente diferenciar dois tipos de alegria. Alegria afeto ativo de alegria afeto passivo. E do mesmo modo, vou falar depois, o desejo afeto ativo, desejo afeto passivo. A alegria afeto ativo em Nietzsche, em Spinoza, o afeto ativo é aquele que se explica pela minha própria potência. Ou seja, a alegria ativa é aquela que expande a minha singularidade, a minha potência própria, a partir da minha própria potência, que por sua vez é uma singularização, uma expressão da potência da vida. Isso significa o quê? Né? Isso significa que com uma alegria ativa, a minha alegria, ela não impede a alegria de uma outra pessoa. Digamos, uma alegria ativa minha, a princípio, ela inclusive favorece a alegria das outras pessoas. Né? Quando a gente entra num ambiente onde as pessoas estão se sentindo bem, isso tende a nos influenciar, nos sentirmos bem também. É um ambiente onde as pessoas estão expressando alegrias ativas por uma generosidade como virtude, estão se sentindo potentes, fortes, ativas, vivas, estão expressando essa força vital. Enfim, a única maneira disso me fazer mal, digamos, é se eu estiver com afetos passivos, de inveja, cobiça, etc., e de alguma maneira a felicidade do outro me incomodar, ou a potência do outro me incomodar.
mas não há uma ação direta negativa da alegria ativa de alguém contra a minha. Já o que o Spinoza chama de alegria passiva, e de afetos passivos de modo geral, e que são as tristezas, isso fica claro, mas de alegria passiva, são alegrias reativas. Então, voltando, por isso que eu acho que essa distinção entre alegria ativa e passiva é o centro da compreensão para desfazer essas confusões que a gente vivencia no dia a dia, né? Quer dizer, uma alegria passiva, ela é reativa. Então, ela pode ser uma alegria passiva, digamos, de um entretenimento. Então, eu estou passivo, vendo, sei lá, uma série na televisão e aquilo faz passar meu tempo, ainda que seja uma forma de escapismo, é uma forma de escapismo que, por si só, não está me deprimindo, né, ou me puxando para baixo. Mas existem outros exemplos de alegria passiva, reativa, que deixam mais clara essa reatividade e o quanto que ela pode ser contrária à minha própria potência, ou o quanto que ela é contrária à minha própria potência. Como, por exemplo, justamente, uma alegria passiva que possa se sentir, que alguém possa sentir, a partir, por exemplo, de uma vingança, né, ou de um ressentimento, ou de uma concorrência, de uma rivalidade, alguém que, de algum modo, eu entendo que me ameaça, enfim, se prejudicou de alguma forma. Aí eu diria assim, eu tenho uma sensação de potência, mas essa potência é muito mais um fetiche de potência, né, uma sensação, do que propriamente um aumento da minha potência. Então, essa distinção, ela é crucial para a gente entender, por exemplo, na questão do desejo, né? Eu posso desejar muitas coisas. Boa parte dessas coisas que eu desejo, que as pessoas desejam em geral, elas vêm de uma falta. Mas a falta nunca é originária, nunca é constitutiva. Então, se eu desejo a partir de uma falta, eu já posso saber que esse desejo, ele já é um desejo, Nietzsche diria, né, doente, né? Quer dizer, a partir de uma fraqueza minha. Quer dizer, eu estou me sentindo impotente e, por isso, me comparo a outras pessoas, me sinto provavelmente inferiorizado e, a partir desse sentimento inferiorizado, eu fantasio, imagino, ficciono como uma ideia falsa, que se eu tivesse, né, a grama verde do vizinho, a galinha mais gorda do vizinho, se eu tivesse aquilo que o outro tem, na verdade, que eu nem sei se tem, né, que eu suponho que tem, aí eu teria ou a felicidade minha, ou a que eu acho que o outro tem. Quer dizer, então, as alegrias passivas e os desejos passivos, eles circulam no mundo imaginário de comparações. Então, na verdade, eu não me sinto alegre, eu tenho uma sensação de alegria por supor que eu estou acima dos outros, ou uma sensação de tristeza por supor que eu estou abaixo dos outros. Isso é o que acontece claramente, né, na sociedade de consumo de modo geral, nas mídias sociais, né, nessa imagem sempre assim, de que o outro está melhor do que eu e eu tenho que aparentar estar tão bem quanto ele, ou de preferência melhor. Então, esses prazeres, que eu costumo dizer assim, o checklist social, né, eles, cada um sabe disso, e aí é que está, né, a força desses conceitos, né, cada um sabe disso, não só não impedem, como muitas vezes provocam um sentimento de futilidade existencial, de vazio existencial, de assim, puxa, é legal sentir, né, essa onda da competição e tal, mas na verdade isso acaba tendo um lastro, enfim, de tristeza mesmo. Então, são alegrias que engendram tristezas, enquanto que as alegrias ativas, né, elas de fato expressam a minha própria potência e, portanto, do mesmo modo, o desejo afeto ativo, ele é um desejo que não vem da falta, ele é um desejo que vem, né, da potência, do desejo de troca, da curiosidade, né, e o desejo afetivo, em geral, ele é muito singular. O que realiza uma pessoa não realiza a outra, então essa ideia de uma comparação, ela perde o sentido, né? E além de ser uma coisa muito singular, ela se dá, é uma vivência da pessoa, então ela se dá com coisas pequenas também, né? O desejo ativo e essa alegria ativa,
que faz com que a gente sinta essa força vital na gente, né? Normalmente não se dá por coisas grandiosas ou glamourosas, né? E isso também, só para completar, eu acho que leva a gente para uma percepção que muitas vezes o que é apresentado, enfim, com toda boa intenção, no mundo, não sei se dos coaches ou da autoajuda, e que por vezes parece acenar com uma felicidade total, plena, contínua, né? Ou encontrar um propósito incrível para a própria vida, por vezes isso acaba tirando a verdadeira potência, que é ver encantamento e beleza nas pequenas coisas da vida.